Vamos lá. Bom dia a todos. Permitam me apresentar Diego Porto, aqui do grupo das 5 da manhã, Homens que Oram. E aqui vamos prosseguir com o nosso salmo de domingo, que hoje será o de número 43. Desejos pelo santuário. Fazei-me justiça, ó Deus, e defende a minha causa contra a nação infiel. Livra-me dessa gente fraudulenta e injusta, pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, Deus meu, porque você está abatida, ó minha alma, porque se perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aí, meu auxílio e Deus meu. Pai eterno, todo-poderoso, é um privilégio estar diante da tua palavra, Senhor. Tua palavra que é luz, que é nosso guia prático, a comunhão mais íntima contigo, meu Deus. Seja, seja o nosso intérprete, Pai. Queremos ouvir a tua voz. Desperta o espírito, quebra o jugo do desânimo, cala a nossa carne, Senhor. Leva-nos de volta ao teu altar. Faz-nos lembrar quem somos em ti, Senhor. Filhos, sacerdotes, guerreiros ungidos, meu Deus. Hoje, Senhor, eu te peço que reacenda a chama, meu Deus, ao ouvir a tua palavra, que algo dentro de nós se levante e grite, como Davi afirma aqui neste salmo. Eu ainda o louvarei, Senhor, meu auxílio e meu Deus. Em nome de Jesus, amém. De introdução, vocês estão me ouvindo bem? Show. Então, o nome desse salmo, eu apelidei ele de Leva-me de volta à presença. Há momentos em que o homem de Deus não luta contra inimigos visíveis, mas contra a distância sentida do próprio Deus. O corpo está de pé, mas a alma cambaleia. A fé ainda crê, mas o coração está cansado. O Salmo 43 nasce dessa batalha interior, quando a mente grita por respostas, mas o espírito sussurra: permaneça. Aqui Davi não clama por vingança, ele clama por direção. Ele entende que a maior vitória não é escapar da dor, é ser guiado de volta ao altar. O lugar onde o fogo reacende e a alma encontra sentido outra vez. É o salmo do retorno à presença, da luz sobre o caos, da verdade sobre a mentira, da fé que fala com a alma até ela se curvar diante de Deus.
Então não é um cântico de consolo, é um grito de guerra espiritual. É a voz do homem que, mesmo ferido, ele decide voltar ao altar, dizendo: Eu ainda o louvarei, ó Senhor, o Senhor, meu auxílio e meu Deus. Então aqui ele quer estar de volta à presença, né? Eu fiz uma pequena etimologia que eu gostaria de introduzir aqui antes da gente começar, que muito me chamou a atenção sobre comunhão e glória, né? E aí eu anotei aqui, né? Comunhão quer dizer unir-se a Deus em amor, em espírito, uma união que transforma o coração, fortalece a fé e aprofunda o vínculo com o próximo, né? Aqui entra dentro daquele contexto que o Ricardinho trouxe para a gente, né? Por que buscar a Deus? Porque você aprende a amar da maneira certa e vai amar os seus, né? Por isso é a comunhão, quando buscamos Deus, né? É aprender esse amor verdadeiro e vai nos aprofundar com o nosso próximo. E aí a etimologia de glória, que quer dizer manifestação visível da perfeição de Deus. Glória a Deus quer dizer reconhecer sua grandeza e santidade. Glória é a presença viva e luminosa de Deus, o reflexo da sua essência e o destino último da alma humana, participar plenamente dessa luz. Ou seja, a salvação, né? E a salvação, ela não é apenas escapar do pecado, é ser transformado pela graça a ponto de participar da natureza divina. E o que é a natureza divina? Amor. Então somos filhos do amor, né? Estamos aí participando desse amor verdadeiro. Isso é a glória, né? Então, esse estado final é chamado de glorificação. Você está sendo transformado, glorificado pelo amor de Deus. Assim, vida eterna não é apenas uma existência sem fim, mas uma qualidade divina de vida, um estilo de vida. O ser humano plenamente unido a Deus em sua glória eterna. A glória quer dizer luz divina que envolve o ser transformado pelo amor. É uma experiência, não é apenas uma consoladora, né? Não é uma experiência consoladora, é transformadora a alma. Sai abrasada, cheia de paz, humildade e amor universal. O amado Deus e a amada alma tornam-se um só espírito. Glória é presença transformadora que purifica, ilumina e une. A vida espiritual é vista como um processo de transfiguração contínua em que o ser humano vai pouco a pouco refletindo como espelho a glória do Senhor. A glória de Deus, que será plena na vida eterna, é esse ponto que Davi aqui clama. Ela pode ser tocada a alma neste mundo como uma centelha da eternidade. Quando a alma se purifica e ama sem medidas, ela começa a brilhar com a própria luz de Deus, tornando-se reflexo vivo da sua presença. Por que eu quis trazer isso? Né? Porque é o significado verdadeiro do que Davi está buscando aqui, que é a presença, a glória, né? Ele sabe que somente a presença de Deus o torna inteiro, né? A glória de Deus sobre a sua vida, ele vai ter o amor verdadeiro para que ele possa amar o seu próximo, para que ele possa existir verdadeiramente, né?
somente com esse significado a sua existência. Então vamos começar. Bloco 1. Faz-me justiça, ó Deus, e defenda a minha causa contra uma nação infiel. Livra-me do homem mentiroso e injusto. Aqui ele não está pedindo vingança, né? Está pedindo justiça espiritual. Ele não quer que os inimigos sejam punidos, ele quer ver a verdade restaurada. A justiça que mais dói não é a que vem dos outros, é a mentira que tenta se instalar dentro da mente. Davi está dizendo assim: Senhor, me livra das vozes que distorcem quem tu és e quem eu sou. Então, nós, né, homens espirituais, não estamos totalmente isentos, né, de passar por isso. Veja só Davi, que era um homem totalmente entregue, né, a Deus. Ele nos mostra que ele era ferido por mentiras da própria mente, né, sussurros do inimigo. E aqui é um clamor de quem quer discernimento e libertação. Ele não quer apenas o livramento, né? E ele quer o entendimento de tudo aquilo ali para que ele não, perdão, para que ele não se ponha mais em risco, né? Por que que eu estou aqui? E vai vir os porquês, né? Vai ser revelado uma vez que ele está buscando as respostas, porque ele não quer mais errar. Uma coisa é ele ser tirado, ser livrado e não ter aprendizado nenhum. Não aprendeu, só me livrei. Tive o escape e livramento aqui nesse momento. Mas Deus está o ensinando, ele está pedindo para que Deus o ensine, né? Ele não se esquiva da disciplina. Ele pede para que seja ensinado. Então, aqui ele pede, né, e em meio à justiça, ele pede a justiça divina, ela abrange o todo, né? Tanto você quanto o inimigo. Então, aqui ele está mostrando que até o homem de fé pode sentir a sensação de abandono. Mas a verdadeira guerra espiritual começa quando ele leva o conflito para o altar, em vez de parar para as mãos humanas. Ou seja, né, ele não está se entregando a um homem, a um curandeiro, a sei lá, um adivinho qualquer. Ele está pedindo a Deus. Então, aqui é um grito, né, de alguém que acredita que Deus é o juiz mesmo quando parece ausente. Ele tem aquela esperança verdadeira, né, a esperança que vai além da, das posses atuais. Ele não se confia no dinheiro. Davi era muito rico, tinha tudo o que ele queria, ele poderia ter, né? Mas nesse momento ele estava clamando pelo que é mais importante, que é a presença de Deus, a glória de Deus, o amor verdadeiro. Ele queria se restaurar a essa natureza. Imagina o quanto ele deveria estar sentindo essa dor emocional, essa dor espiritual. Ele sempre narra em seus salmos, né, que a ausência de Deus lhe causava dor nos ossos. Que dor profunda. Quem já quebrou algo no seu corpo sabe o quanto dói quebrar um osso. É aquele momento de cura, a gente sente muito incômodo. Eu já quebrei um braço e sei o quanto dói. E Davi relatava que ele sentia dor no corpo inteiro, né? Nos teus ossos. Ele não falava somente num braço, numa perna, mas em toda a sua estrutura, pela ausência
de Deus. Isso mostra a sua dependência, o quanto ele expressava essa ausência. Então, há momentos em que não será uma pessoa te atacando, mentindo, é, falando mal de você, fazendo maledicências, né? Às vezes vai ter a voz interna dentro de nós, né, em nossa mente, dizendo assim: você fracassou, Deus te rejeitou, sua oração não tem mais valor. Imagina o quanto essa pessoa poderia ficar conturbada, com a mente repetindo essa narrativa, né? Essas são as nações infiéis e os homens mentirosos do teu interior. Trazendo o salmo aqui, a narrativa de guerra de Davi para o nosso interno, né? Quem, quem são essas nações infiéis que estão dentro de ti, né? Quem é esse homem mentiroso no seu interior que está lhe distanciando da sua identidade, da identidade de Deus, né? De quem Deus é na sua vida? Devemos colocar na luz da verdade. Quando vier esses pensamentos de condenação, né, devemos responder com a verdade. Abra a boca e diga: o Senhor é minha justiça. Nenhuma mentira vai ocupar o trono da minha mente. Então, a guerra da fé, ela começa na linguagem. Há um chargezinho, né, que é do Charlie Brown, aquele animezinho, um desenho. Ele tá cabisbaixo, curvado, e ali com uma expressão de triste, e chega a amiga e pergunta: o que que está acontecendo, Charlie Brown? Ah, tô triste, tô desanimado, tô depressivo. E, e aí ela fala: vamos, se anime, levante seu corpo, seu tronco, abra seu peito, olhe para frente, abra um sorriso. E ele fala assim: mas aí eu não vou ficar mais triste, né? Então o chargezinho, ele tá mostrando uma linguagem, que é a corporal, né? Você se posicionar de uma maneira vitoriosa manda uma mensagem para o seu cérebro. Imagina você declarando vitória, declarando Deus na sua vida. O quão animador, o quão entusiasmado, possuído pelo Espírito de Deus você vai estar. Lembrando que a boca mais próxima do seu ouvido é a sua mesmo. A gente consegue repetir narrativas negativas de outras pessoas e não conseguimos permanecer nas verdades de Deus. Que das nossas bocas possam sair essas verdades de Deus, declarando para nós mesmos, os filhos, os guerreiros, os ungidos que somos para Deus. Devemos fazer essa profecia, declarar essa verdadeira identidade que somos, né? E aí Jesus ensina, né? Cristo venceu cada mentira no deserto dizendo: está escrito. E ali ele está declarando que cada passagem é verdade, né? Está escrito. Ele confrontou aquele que queria distorcer até mesmo a verdade, mas a verdade, ela é incorruptível, né? Então ele mostrou que a verdade falada é a espada do Espírito. A justiça de Deus, ela não é emocional, ela é espiritual. E se manifesta quando você decide ficar do lado da verdade, mesmo sangrando, né? Eu ensino para os meus filhos que a verdade sempre o vai proteger. E devemos falar a verdade, mesmo que a gente saia prejudicado, né? Fez uma coisa, botar a culpa no outro não é uma verdade. Você pode levar um castigo, uma bronca,
mas ainda assim você está do lado da verdade. Você não está tendo compromisso com o erro, você não está criando justificativas, onde vai gerar um comportamento, vamos dizer, compulsivo de várias histórias para você sustentar as suas mentiras. Você está querendo se livrar daquela punição da verdade e prolongar uma história mentirosa. Isso você está fazendo um treino com a própria mente. Está ensinando ela a mentir, está ensinando o seu próprio ser a ter esse comportamento duvidoso. O pior não vai ser as pessoas duvidarem de você. O pior vai ser o que está acontecendo aqui. É você duvidar de si mesmo. A mente vai dizer assim, cara, para com isso. Sabemos que você não vai fazer. E aí você tem projetos, sonhos, coisas para ser realizados. E você passa a ser um cemitério dos próprios sonhos, porque de tantas desculpas que você deu a elas. Então, devemos ter essa clareza de viver as verdades mesmo que nos doa, venha nos doer. Precisamos mexer com esse furúnculo da hipocrisia, encarar as nossas historinhas que não nos leva a nada, nos afasta de Deus, nos ofusca a nossa verdadeira identidade. Então, somente a palavra de Deus pode nos limpar, nos purificar, nos glorificar. A presença nos define. E aí, em João 8,32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Um versículo muito conhecido. Então, aqui revela um homem que foi injustiçado, né? Clamando por justiça divina, não por vingança. E aqui é um servo de Deus que ele não luta contra pessoas, ele leva a sua causa a Deus, né? Ele quer a verdade para ser liberto. É o clamor de quem não aceita a opressão da mentira, da desordem, né? Da calúnia. E, e ele não desce ao altar para lutar contra a carne e o sangue, né? E ele usa isso aí para, vamos dizer assim, pleitear, pleitear que Deus venha, né, na causa dos justos. E somente a verdade em que somos em Deus, é que vai nos libertar. Na, há uma ferramenta de coach da PNL, da Tony Robbins explica num dos seus livros, que é como uma mesa. Se é algo que está lhe ocupando a mente, lhe conturbando ela, você deve questionar as verdades que sustenta, né, aquela mesa. E ele fala que essas verdades são as pernas da mesa. Vamos dizer assim, verdade entre aspas, é uma coisa que deve ser destruída, porque é uma mentira que foi tão repetida dentro de nós que se tornou uma verdade para as nossas vidas. E aí, na luz da palavra, mostra que aquilo ali não é, mas ainda assim ela traz efeitos sobre nossas vidas. E aí você vai questionando cada perna daquela mesa ao ponto de que ela não tenha mais nenhuma perna. E ela não tendo nenhuma perna, ela não é mais nenhuma mesa, não se torna mais uma verdade, porque você desarmou todas aquelas narrativas que não eram verdadeiras. E aí, será que a gente vem se permitindo as vozes mentirosas, né, que julgam que Deus declarou como justo? O que são essas vozes? Devemos calar.
Todas as vezes que ela duvidar de Deus, duvidar da palavra de Deus, ela já está mostrando ali que não é para ser seguida. Por isso a importância de estudar a Bíblia, de se conectar com Deus, buscar a sua presença, adentrar no seu secreto e fechar as portas. E mais uma vez, o fechar dessas portas é se fechar para o mundo, para essas narrativas que não vêm de Deus, e deixar que ele fale, né, contigo, que a sua voz seja alta e clara, como muitos dos testemunhos que já aconteceram aqui, né? E seguimos. No bloco 2. Pois tu és o Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitaste? Por que ando de luto por causa da opressão do inimigo? Esse versículo mostra a alma ferida lutando contra o silêncio. A gente se incomoda muito com o silêncio. Davi, ele não está duvidando de Deus. Ele está gritando no escuro, querendo entender por que sente distância do Altíssimo. Ele está reacendendo as chamas. Ele entra em meditação, né, com Deus. Ele está trazendo à memória tudo aquilo que Deus já fez em sua vida e tudo aquilo que ele é em Deus. E aí essa chama do Espírito está consumindo ele, né? Por isso esse grito no escuro, né? Ele está sentindo essa distância. Mas até a pergunta dele é uma oração. Ele entende que perguntar a Deus ainda é fé, porque significa que o coração continua voltado para Deus. Então, quando recorremos a Deus, por mais que seja um questionamento, às vezes imaturo, ainda assim estamos declarando uma fé, né? Estamos declarando dependência de Deus. E em certos momentos temos aquela sensação de rejeição. Então, essa dor da rejeição, ela é um teste violento, né, da nossa fé. Esse silêncio que você sente, né? Você sente um vazio, você sente essa dor nos ossos que Davi sempre narra, né? E Deus às vezes se cala não porque ele está te rejeitando, mas porque te amadurece para a próxima guerra. Devemos refletir sobre nossos atos. Deus, ele sempre está falando conosco. E a nossa busca diária, cotidiana, dia e noite, é que vai nos tornar mais sensíveis a essa voz, entender os seus silêncios, né? Não vamos mais nos vitimizar achando que ele está nos rejeitando. Vamos entender que ele também está trabalhando no silêncio. E às vezes só estamos olhando para o outro lado, não estamos conseguindo ver aquilo que ele está fazendo, né? Na minha área, né? As pessoas quando buscam emagrecimento e vão fazer atividade física, o emagrecimento ele começa de dentro para fora, né? Há gorduras nas artérias, nos órgãos, e aí nos primeiros meses, as pessoas não conseguem ver essa transformação na parte externa, porque está tendo essa transformação, primeiramente interna, para depois ter essa parte funcional externa. E assim também é, né, dessa forma. Deus está ali falando conosco de uma forma que a gente não está percebendo, está faltando maturidade, está faltando intimidade, relacionamento com Deus. Então, aqui, né, é a virada espiritual de Deus, que ele para de pedir livramento e começa a pedir direção. Como eu falei no início, ele não pede pelo livramento, como em alguns salmos. Aqui ele está pedindo para ser ensinado, ser direcionado, né? Uma vez que você está sendo conduzido por um caminho, você aprende aquele caminho ali, né? Por tantas vezes ter sido conduzido por ele.
e com o tempo você o memoriza e não erra mais o caminho. Então, ele entende que o problema não é o inimigo lá fora, mas a distância da presença. É incrível como tudo que é de ruim nesse mundo acontece pela ausência de Deus, né? Assim como o frio é a ausência do calor, né? A escuridão é a ausência da luz. O mal desse mundo é a ausência de Deus, né? Se cada ser humano nessa terra buscasse a presença de Deus, essa glorificação, né, de viver na glória, na presença, refletindo o seu amor, sendo o amado Deus, a amada alma, sendo um só, como seria esse mundo, né? Já seria o céu na terra. Então, Davi, ele pede por isso, pela presença. E a luz e a verdade são símbolos do Espírito, né? E da palavra. O pedido de Davi é: não me tire apenas do vale, me leve de volta ao altar, presença. É um homem reconhecendo que não há libertação sem a comunhão. Como eu falei aqui no início, né? A comunhão é unir-se a Deus em amor, em espírito, uma união que transforma o coração, fortalece a fé e aprofunda o vínculo com o próximo. Então ele sabe que quanto mais próximo de Deus, toda vez que ele está na presença de Deus, Deus tira algo dele, parte humana, e coloca algo dele, né, divino, espiritual, que vai trazer a libertação. Ele vai abrir seus olhos espirituais, ele vai ver as coisas do quais ele não pode mais tocar, ele não pode mais estar em lugares da onde Deus o tirou, né? Ele não pode colocar pessoas que Deus já tirou de sua vida. Ele não pratica mais os hábitos que antes o afastava de Deus e o conturbava a mente, né? Trazendo essas perguntas, né, que tanto o fez duvidar de si mesmo. É, onde ele pergunta aqui, perdão, perdi aqui a pergunta. Então, o exemplo, né, que a gente deve seguir igual de Davi, né? Devemos orar até que tudo mude, né? Mesmo que nada mude, né? A mente começa a sussurrar, né? Deus te esqueceu, mas o silêncio de Deus é um campo de treinamento. É o luto da alma que o Espírito forja o caráter. Quando Deus não está te respondendo, o que que você faz? Você vai pecar? Você vai cometer aquele hábitozinho que você já se livrou? Pessoas costumam ser bem birrentas quando não fazem suas vontades, né? E quando estamos falando de comportamento, o cérebro tende a voltar a praticar aquilo porque você não colocou nada no lugar, né, para ocupar o espaço daquele hábito. E aí a sinapse neural ela é retomada. E aí você volta a fazer aquilo que um dia foi abandonado. Tudo porque você se frustrou,
tudo porque você não buscou a Deus o tempo suficiente para obter uma resposta, né? Esse silêncio, ele não pode mudar a nossa identidade. Esse silêncio, ele não pode mudar o nosso caráter. Esse silêncio, ele não pode ser justificado por birras. Ah, Deus se silenciou para mim. Vou fazer uma birra aqui, igual uma criança mimada, para chamar a atenção de Deus. O máximo que você vai levar é uma bronca. Apesar de que a pessoa carente, por mais que tenha sido levado uma bronca, ela já ganhou a atenção, né? Mas não é essa atenção que queremos de Deus, né? Queremos o seu favor, a sua misericórdia, e não a sua punição, né? A sua repreensão. Meninos levados precisam ser disciplinados com amor. Então, quando o céu parecer mudo, não devemos nos calar. Devemos continuar orando mesmo sem sentir nada. Como eu falei, ele não é emocional, ele é espiritual. Pessoas que precisam chorar, precisam se emocionar ali para ter um entendimento que houve a presença. E muitas das vezes não vai ser assim. Você pode estar rindo, pode ser um amigo seu que está ali tendo uma manifestação em louvor, em oração, e Deus está ali presente, né? Podemos estar numa reunião, numa confraternização, todos alegres, conversando sobre coisas boas, sobre o futuro, sobre Deus, sobre a eternidade. Deus está ali. Você não chorou, né? Você não ficou ali com o coração totalmente quebrantado naquele momento. Você está em comunhão com Deus. Então, continue servindo mesmo sem retorno. Como eu falei, né? A fé, ela não é uma emoção, ela é convicção. Essa convicção de Davi, você vê ele em cada salmo, ele tendo essa convicção de aliança. Ele terminava a oração falando que já estava feito, né? E Deus já estava ali concedendo o seu favor a ele. Jesus orava em tudo, declarando graças como já tivesse feito, né? Imagina só, você tem um plano onde você tem que executar algo que precisa fazer com outras pessoas. E você, de repente, resolve fazer só. E você faz, demora um pouco mais. Em certos momentos você se desanima e conclui. E aí você chama seus melhores amigos e diz: olha o que eu fiz, olha o que eu realizei. Mas aí, num outro projeto, você resolve chamar seus amigos e você conclui mais rápido. E não houve momento de desânimo. E vocês compartilharam de vários momentos de felicidade, de apoio, né, de acolhimento. E você realiza, né, de estar ali presente com todas aquelas pessoas te ajudando. É assim quando oramos antes. Temos um amigo que é invencível às batalhas. E imagina só você concluindo suas batalhas com ele à frente, né? Porque as batalhas de Deus são também as batalhas do cristão. Assim também como as lutas do cristão são as lutas de Deus. Mas para que ele esteja ali junto, devemos nos reunir com ele sempre, né? Entrar em oração, meditação, buscar sua palavra, nos unir a ele em comunhão, em glorificação e seguir adiante com as realizações que estão à frente. E aí Jesus, né, na cruz,
Diz assim, né? Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi naquele silêncio que o plano da redenção se cumpriu. Até o filho sentiu o silêncio do pai. E mesmo assim, permaneceu fiel. E homens de Deus, homens de governo, que aqui são, devem permanecer fiéis. Não podemos vender Jesus por 30 moedinhas. Não devemos negar Jesus 3 vezes. E não devemos estar cheio da palavra, né? A boca cheia da palavra, mas vazio por dentro. Então devemos ter essa análise, aproveitar esse silêncio e meditar se em algum momento não foi vendido Deus por um site, por um comportamento, por um vício, né? Se não foi negado Jesus por orgulho, arrogância, né? E se em algum momento a gente foi um personagem, um hipócrita, falamos de moralismo divino e não estamos vivendo, né? Aí em Jó diz, né? Ainda que ele me mate, nele esperarei. Então, Davi, ele fala, né? Envia a tua luz e a tua verdade. Se cumpre plenamente em Cristo. Jesus é a resposta encarnada no clamor desse salmo. A gente fala muito que esse salmo ele é messiânico. Muito das escrituras já se revelava a, a vinda de Cristo. Enquanto Davi implorava pela luz e pela verdade, Jesus é a luz e a verdade. E o que era um clamor por direção se tornou uma pessoa, próprio Cristo. Assim, um homem que anda com Jesus não se perde mais no vale da alma. Aquele momento que você está duvidando de si mesmo, aquele momento que você está cansado, se sente desamparado, não existe mais, porque agora Jesus habita em você. Você disse sim, aceitou, e não negou mais, e não nega mais, não negarás mais. E isso vai te manter livre desse vale que as almas sentem aí fora, um vazio, esse vazio que só a presença de Deus o preenche. E aí, quando há esse silêncio, né, quando ele se prolonga, nós continuamos ou desistimos no meio da espera? Como é que a gente está se comportando diante do silêncio? Estamos sendo fiéis, filhos ou escravos? Ou como diz o meu amigo Américo, discípulos ou povo? Há características que vão dizer que você é um escolhido, que exerce um chamado, que foi separado. E é através da conduta, do posicionamento que você escolhe ter diante do silêncio. Seguimos para o bloco 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guie. Leve-me ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. O salmista entende que não precisa apenas sair da dor,
Ele precisa ser guiado pela luz e pela verdade até o altar. Cada versículo ele se conecta aqui, né? Então, a libertação, ela não é o fim. O fim é voltar à presença, como eu falei sobre a salvação, né? A salvação não é apenas escapar do pecado, é ser transformado pela graça ao ponto de participar da natureza divina. Ele não quer somente a libertação, ele quer ser transformado. E nós, né, cristãos, precisamos dessa transfiguração dia após dia. Nos lavar, preencher o nosso templo com Cristo. Como o nosso pastor Ivan Sano nos trouxe aqui. Né? Nosso corpo deve ser esse templo, preenchidos por Cristo. E somente luz e verdade, né? São as duas colunas que vão restaurar, né? Fazer essa restauração espiritual. A luz revela onde nós estamos. E a verdade, ela vai mostrar quem Deus é. Então, aqui é um homem que se volta a uma adoração verdadeira. Ele compreende que a alegria não vem da vitória externa, mas da presença restaurada. Imagina ali Saul, né, naquele momento que ele já estava desamparado. Né? Era exatamente isso que ele sentia, né? Era essa ausência de Deus. Ele sentia um vazio. E nenhuma vitória externa, nenhuma lembrança que ele tivesse, lhe traria essa alegria. Somente a presença, e Davi já entendia isso. Então, o altar aqui, ele é um símbolo de reconexão. Um local onde a identidade é lembrada e o propósito reacende. A harpa representa o coração que volta a pulsar em adoração, mesmo após a dor. É o renascimento espiritual. O homem não apenas volta a crer, ele volta a cantar. É, é muito fácil a gente adorar a Deus quando tudo está dando certo. É, você vem com uma energia, né, fora do comum. Né? Você está sendo realizado, é animador. E isso deve ser feito. Deve ser feito. Você deve comemorar suas vitórias, deve chamar a Deus para suas vitórias. Não esqueça dele. Em momentos que você orou, para que coisas que hoje você está vivendo estejam acontecendo. Em cada vitória você declarar glória a Deus, porque nada teria acontecido, nada você teria alcançado esse ponto se não tivesse a transformação que Deus faz no seu dia a dia, no seu interior. Você se tornou agora este ser para tomar posse dessa bênção que ele te concede. Caso contrário, se não tivesse essa transformação, 1 milhão de dinheiro, em menos de um ano você não teria mais nada. E ainda estaria mais pobre do que quando recebeu e endividado. Então, nós precisamos aprender a lidar com as bênçãos. E esse processo de glorificação, de se unir a Deus, é uma maneira dele te ensinar a cuidar daquilo que ele já te deu. Ele te deu uma família, ele te deu uma esposa, ele te deu filhos. Ele está te glorificando através deles. Ele te deu um trabalho, te deu a palavra.
tudo isso para você seguir da maneira correta, que é o amor que ele é. É assim que deve ser a nossa natureza. Filhos do amor. E então, quantas pessoas querem apenas que a dor acabe, né? Mas não querem que a verdade as guie. Querem paz sem confronto, mas sem verdade não há luz. Sem luz não há um altar. É, tem uma história, né, de exorcismo, e num momento lá aparece, né, o Espírito Santo para essa pessoa, um relato. Não sei se é verdade, mas é interessante aqui. E naquele momento é perguntado a essa pessoa se ela queria estar livre daquela dor, né, ter aquele livramento. E aí o Espírito Santo fala para ela, né, posso te livrar, você vai estar curado, mas o mundo não saberá que existe um mundo espiritual. Essa é a sua decisão. E aí a história diz que a pessoa não quis mais, né, essa cura, essa libertação, porque ela queria que o mundo soubesse do mundo espiritual, ou seja, ela se sacrificou, né, para que o mundo fosse curado, que o mundo houvesse luz. E Jesus fez isso por nós, né? Ele aceitou a cruz para que o mundo tivesse um entendimento profundo, porque estavam muito rasos no mundo espiritual, né? A palavra do meu amigo Américo vai vir aí para trazer essa parte mais profunda. Então devemos orar hoje, né? Senhor, não me deixe apenas sair do vale, me conduz até o teu altar. A restauração verdadeira termina no altar e não no conforto. Então, Jesus aqui ele diz assim: é a luz que guia e a verdade que liberta. Ele não apenas tira o homem das trevas, ele o leva à presença do Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eis aí o Santo Monte encarnado, né? Ele leva à presença do Pai, tanto que ele fala assim: vinde a mim, vinde a mim, eu estou no Pai. E aí, em Salmos 119, versículo 105, diz assim: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Tem o meu louvor desse período favorito, ele fala, né? Mesmo que o mundo desabe e o chão desapareça, né? Darei o passo, porque eu não preciso ver, eu preciso crer, né? E é somente crendo que a palavra será a lâmpada dos nossos pés, somente crendo que será a luz do nosso caminho é que daremos esse passo de fé. E ela precisa ser todos os dias praticadas, assim como foi praticadas as mentiras no passado, agora com mais convicção, agora com mais poder do Espírito, praticar as verdades, para que a verdadeira identidade reacenda, que saia desse lamaçal que ofusca essa nossa natureza, filhos do amor. E aí
Davi, ele fala em voltar ao altar, ao louvor, né? E Hebreus revela um novo altar, Cristo. Cristo. Não é os anjos, não é os, os deuses que eles criavam, né? Em Hebreus ele fala exatamente do poder de Cristo, né? E no Antigo Testamento Davi oferecia cordeiros, novo oferecemos louvor. Esse é o nosso sacrifício, né? Louvores, adorações, orações, né? Nós somos esse próprio sacrifício, nós nos ofertamos ao reino de Deus. Então é uma transição de adoração, né, ritual para a adoração viva, né? Saiu daquele holocaustos, né, para que pudéssemos ser em vida essa adoração, né? Tudo dai glória a Deus, né? Sejais comeis ou bebeis, né? Então, do altar de pedra ao altar do coração. Saímos do fictício, saímos do raso e começamos a aprofundar, se alimentar de alimentos mais sólidos. Então, mesmo em meio à dor, é o novo sacrifício aceito diante de Deus, né? Assim como o homem moderno, como Davi, ele volta ao altar quando abre a boca para adorar. Como eu costumo falar aqui, estamos a uma oração de distância. Basta nós abrirmos a boca declarando, né, louvando a Deus, e o altar, temos acesso ao altar. Podemos fazer de qualquer cômodo da nossa casa um altar. Podemos fazer do nosso ambiente de trabalho um altar. Nosso carro, né? Pode ser. Basta nós adorarmos, basta nós acessarmos, orarmos, buscando essa presença. E ele presente em qualquer lugar é o altar. Imagina lugares, né, que as pessoas julgam que Deus não estaria lá, como foi no passado, né? E palavras hoje são pregadas em favelas, em subúrbios, em cadeias. Será que Deus não está lá? Claro que sim, claro que sim. Ele se manifesta em amor, né, com aqueles que levam a sua palavra e ela transborda, fazendo com que outras pessoas se tornem fontes de água viva. E aí, né, o que temos pedido a Deus? Né? Dor, ou que Ele que venha nos livrar da dor, ou que Ele venha nos conduzir até o altar. Será que vamos alcançar o altar de uma forma tão confortável, uma vez que Jesus passou pelo que passou? Será que nós estamos totalmente livres? Uma vida santa ao ponto de que o tigre não vai nos devorar em meio à selva? Deus nos dá a força, nos forja, né, nos cinge com o seu braço para que possamos enfrentar os tigres do dia a dia, né? Todos os dias, no mundo empresarial, diz que a gente tem um leão para vencer, né? No mundo cristão, há um diabo todos os dias para se vencer. Em bloco 4. Então, irei ao altar de Deus, ao Deus da minha alegria e exultação. Com a harpa te louvarei, ó Deus, Deus meu. Davi entende que a alegria verdadeira nasce no altar. Não é o fim da luta que traz alegria, é a adoração em meio à guerra.
O altar é o lugar onde a carne morre e o espírito revive. Ele quer voltar a tocar, não para os homens, mas para o Deus que o sustentou no silêncio. Então, muitas das vezes vamos estar em guerra, vamos estar passando por tribulações. E como é que vamos arrumar forças, né, para enfrentar, para vencer? Somente adorando a Deus em meio à guerra. Precisamos ter esse hábito que ele venha consolidar dentro de nós a adorar a Deus independente das circunstâncias, né? Como eu falei, é muito fácil adorar a Deus na alegria, na vitória, mas devemos adorá-lo também em meio à guerra, às aflições. Isso vai nos trazer renovo, isso vai nos reacender as chamas. E é onde o Espírito vai governar a carne. É somente através da adoração, da oração, da presença de Deus, ter acesso a ela, né? E então Davi fala consigo mesmo, né? Ele confronta a dúvida, o medo e o desânimo. É um momento em que ele reassume o controle interno e declara fé contra a própria fraqueza. Ele aqui, né, ele tem um lembrete, né, de que o homem de Deus, ele não é movido pelo que sente, mas pelo que crê. Nossos sentidos, né? Nós vemos, nós ouvimos, nós falamos. A fé, ela vem por isso, né? Pelos nossos sentidos, né? E a palavra diz, pelo ouvir a palavra, você será movido, transformado, diferente do sentir das emoções. Alegres, somente alegres temos Deus, somente chorosos temos Deus. Não, é acreditar que Ele está conosco, que Ele nos salvou, que Ele se sacrificou, que Ele é amor e somos filhos dessa natureza. Então, a fé, ela não é emoção, ela é uma decisão. Assim como o amor, né, não é um sentimento que surge, você simplesmente se deixa levar. Amor é uma decisão, como Jesus fez conosco. Ele decidiu nos amar, ele decidiu se sacrificar por nós. Assim também é a fé. Você deve decidir acreditar nas Escrituras. Ou você acredita nela, ou você acredita nas mentiras do mundo. Ou você sai da Matrix, ou se deixa levar pelas ilusões dela. Então, quantos querem adorar depois que tudo melhora? Nós devemos adorar antes da vitória, para, porque ele sabe que a presença é a própria recompensa. Muitas das vezes as lutas não vão sair como nós desejamos, mas por ter a presença de Deus, a vitória será surpreendente, porque tudo que vem de Deus está acima do ser humano, seja suas vontades, seja seus pensamentos e seus sonhos. Os sonhos de Deus são maiores do que o nosso. Imagina só, né? A salvação por si só, ela não é a, o final.
do cristão é a presença. É a maior vitória, o maior sucesso, é o que mais devemos almejar. E como eu falei da glória, né? A glória, ela a gente consegue, ela consegue nos tocar nesse mundo. A gente não vai esperar até a eternidade. Como eu já falei uma vez, a eternidade começa a partir do momento que você aceita Cristo e o busca constantemente. E aí você consegue ter acesso a essa glória agora. Ele é reacendendo as chamas, né, da sua vida. E vai ser muito mais quando chegarmos lá, né, na eternidade. Então, pegue hoje a sua harpa, né, seja a sua oração, o louvor, uma palavra, uma atitude, e volte para o altar. Não espere as circunstâncias mudarem. A alegria não é um resultado, é uma escolha espiritual. Na Bíblia, ele dá ordens, né? Anime-se, alegra-se. Então, é uma decisão espiritual. Como eu falei sobre a postura corporal, uma linguagem. Você também controla o seu emocional, controlando seus pensamentos, meditando na palavra, e você se alegrará, né? Porque a palavra de Deus é doce, né? A, a sua fidelidade amorosa nos traz a alegria, a verdadeira alegria. E estar na presença de Deus, ser possuído pelo seu Espírito, é o que significa entusiasmo. E aí, né, Jesus é esse altar vivo. Foi na cruz, o altar da redenção, que a maior tristeza da história produziu a maior alegria da eternidade. Sua salvação, sua transformação e o seu acesso ao Pai. E Jesus se fez altar, se sacrificou, né? Se rendeu àquela cruz. Foi a maior tristeza da humanidade, para que pudéssemos ter a maior alegria eterna. É Ele conosco, né? Seu Espírito Santo em nós. E assim são um dos frutos do Espírito: a alegria, né? O amor, a bondade, a benignidade, o domínio próprio. E aí em Filipenses 4:4, ele reforça: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então, Davi, ele conversa aqui com a sua alma perturbada. Paulo ensina o mesmo princípio com a linguagem neotestamentária. Ambos mostram que a cura da alma vem da entrega e da oração, não do controle. Nesse momento aí, né, eles se mostram totalmente obedientes e entregues à vontade de Deus. Eles não querem um controle, eles querem ser controlados, querem ser conduzidos. Então, entre a alma inquieta, né, há uma batalha entre a alma inquieta e o espírito que confia. A alma se aquieta quando a fé toma o governo. Somente quando você lê as escrituras e toma a decisão de acreditar, você vai perceber aquela paz que excede
todo entendimento. É uma decisão sua, somente sua. A paz de Deus, ela substitui o abalo da alma quando o homem decide confiar. Devemos ter essa responsabilidade. Devemos nos posicionar a confiar em Deus. Orar para que a gente creia, que tire toda a desconfiança, dúvidas, incertezas, imaturidades, a cegueira espiritual, para que ele venha substituir todo esse abalo, que a gente possa ter essa paz, né, ser preenchidos pelo seu amor, nos mantém calmos em meio às tempestades. Vamos ver ele mandando o vento se calar, o mal se quietar. E aí, pergunto, sua alegria depende do altar ou das circunstâncias? Sua alegria depende da sua oração, do seu louvor, adoração? Ou de como você acordou pelaquela manhã tomando sua água com limão? Como é que é? E seguimos para o último bloco. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e meu Deus. Aqui o salmista fala com a própria alma, né? Davi tem esse hábito. Vários salmos você vai ver, né? Ele exclamar: ó minha alma, por que te abates, né? Ele pede para ela também se alegrar. A guerra muda de alvo, não são mais os inimigos, né? É o próprio interior, como venho falando desde o início, e a guerra aqui de Davi, ela é interior. O espírito cheio da fé ordena a alma que se alinhe à esperança. A decisão dele de ter fé, né? Seu espírito está ali, possuído por essa fé. Ele está ordenando a sua alma, aonde é o, a sede das emoções, né? Que ela tenha esperança, para que ela se alegre, está dando uma ordem. Então, essa é a autoridade de quem já entendeu o processo. A alma não manda mais, é o espírito que governa. Há dias em que o corpo está cansado, a mente está confusa e o coração está abatido. Você está cansado, estressado. E é nessa hora que você deve falar: espera, alma, ainda vou louvar, ainda verei a glória de Deus, ainda estarei na face a face com Ele, né? Vou ter esse meu pão novo todos os dias, que é a comunhão com Cristo, me unir a Ele, alinhar meus pensamentos, sentimentos, a Ele. Então, devemos declarar sobre nós mesmos, né? Não esperar sentir. Devemos falar até sentir. É diferente. Tem gente que se sente um incômodo para falar com Deus, né? Ah, não estou sentindo, então não vou falar. Eu vou falar até sentir. Eu fiz um curso na área da fisioterapia sobre liberação miofascial e tem uns pontos gatilhos que você tem que pressionar ali, fazer uma massagem. E algumas pessoas contam, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, até 20, até 30 minutos. E eu perguntei ao especialista, né? Quanto tempo deveria? Ele disse assim: até você não sentir mais a dor, o gatilho, né? E assim devemos fazer, né? Orar até não sentir mais aquele incômodo,
orar até ter a alegria de estar na presença de Deus, orar até estar liberto, né? Orar porque estamos libertos, orar sem cessar. A palavra de fé, elas são uma semente que forçam a alma lembrar quem manda. Então, devemos declarar essas coisas que Deus nos diz, né? A sua palavra, elas são sementes que vai fazer com que as nossas almas se alegrem, que o nosso espírito reacenda. Cristo também falou à alma, né, no Getsemane. Minha alma está profundamente triste, mas faça-se a tua vontade. Ele mostrou que a alma, ela se submete ao espírito, né? Quando o espírito se prostra. Eu tenho uma frase que eu gosto muito que eu digo assim, o espírito governa a matéria. E é assim que devemos viver, buscando a Deus que o seu espírito venha governar a nossa matéria. Falamos que no batismo o velho homem morre e devemos buscar essa morte, né, e renascer em Deus todos os dias. Buscar esse pão diário que é Cristo, nos alimentar da sua palavra com convicção, com posicionamento e exercê-la, né, com autoridade, com a sua unção. Em Isaías 40:31 diz assim: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, né? Então aqui ele diz, ele espera em Deus, né? Espera no Senhor, mas os que esperam no Senhor, espera em Deus, representando a força que volta quando o homem decide permanecer, que espera. A espera é uma permanência, né? O silêncio de Deus muitas das vezes vai ser o teste da sua permanência, da tua fidelidade. Você vai passar por provações. Você vai forjar o seu caráter através desse silêncio. Quando ninguém está te olhando, o que que você come? Você come um pudim, come um bolo com Coca-Cola, né? Você, em vez de fazer 15 repetições, faz 10 repetições, né? Você acessa sites que ninguém pode ver, né? O que você faz quando está, né, em silêncio ali? Você fracassa, você se entrega, você permanece. Você forja o seu caráter. Você tem deixado a sua alma falar mais alto do que o seu espírito? O que você vem fazendo em relação a isso? Deixar a carne comandar tudo? Ou você toma um posicionamento, se decide, né, e faz com que o espírito governe a matéria? Então aqui, né, finalizando, o Salmo, ele é um cântico de retorno. O caminho da alma batida que decide voltar ao altar mesmo ferido. É o salmo de cada homem, né, que enfrenta, que entendeu que a vitória não está fora, mas dentro. Hum. A guerra termina quando a alma se curva diante da verdade. E a presença volta quando o altar é reconstruído. Isso é viver a glória de Deus. Como de costume, um pequeno texto para finalizar. Essa passagem desses salmos,
Ele me lembrou muito o filme do Hércules. No momento que ele duvidou de si mesmo, né? Várias histórias ao seu redor, e ele se questionou se ele era aquilo de verdade. E ele estava preso, né, em correntes, e seus amigos todos presos. O rei cruel iria sacrificar até a filha por ter ficado do lado do Hércules, né? E aí vem o seu mentor, né, ali, que era um senhor, e ele faz umas perguntas de ativação para o Hércules, né? Eu até anotei aqui, e, e ele diz assim: você é um assassino, um mercenário que dá as costas para as pessoas inocentes? Você é só uma lenda ou a verdade por trás da lenda? Acreditamos em você, temos fé em você. Tenha fé em si mesmo. Lembre-se do homem que você é. Lembre-se dos feitos, dos trabalhos que completou. Agora, diga-me, quem é você? E ele, arrancando as pedras que seguravam as correntes, ele declara em voz alta: eu sou Hércules. E aí a gente vai aqui pro nosso texto. Há momentos em que Deus não te tira da caverna, ele te chama de dentro dela. Ele não quebra as correntes por você. Ele te manda lembrar quem você é. Homem, escuta. O inimigo, ele não quer a tua morte. Ele quer a tua memória. Porque se ela apagar tua lembrança de quem você é, em Deus, você se tornará um escravo com corpo de rei. Davi não estava acorrentado a um trono, mas ao próprio desânimo. Esse salmo, ele é um grito do homem que cansou de ouvir as mentiras da alma e decidiu ouvir o Espírito outra vez. Ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. É o momento em que o guerreiro levanta dentro do homem. É quando o Espírito sopra de novo sobre o pó. E o ungido desperta dentro da fraqueza. Você pode estar rodeado de dúvidas, de acusações, de desânimo, mas há um leão dormindo dentro de você. E hoje o Espírito te diz: lembre-se do homem que você é. Lembre-se do altar que você construiu. Lembre-se das guerras que eu te fiz vencer. O inferno tenta te rotular pelo teu erro, mas Deus te chama pelo teu propósito. Homem, levanta-te. Levanta-te da culpa, da apatia, da desistência. Não espere sentir algo. Haja pela fé. Porque a fé não é emoção, é decisão. E quando você decide se levantar, o céu se levanta contigo. Davi gritou: eu louvarei o Senhor, meu auxílio e meu Deus. Esse é o rugido que rompe o inferno. O som do homem que se lembra que foi ungido, separado e escolhido. O som de quem entende que não precisa estar no trono para ser rei, basta estar na presença. Então, nessa hora,
Levante a cabeça, guerreiro. Você não é o erro que cometeu. Você é a promessa que Deus fez. Você não é o fracasso que viveu. Você é o altar que sobreviveu ao fogo. E quando a tua alma se calar, fala com ela como Davi falou. Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Porque o homem que se lembra quem é Deus, o inferno não consegue mais segurar. O Espírito está perguntando hoje, como perguntou a Davi: quem é você? A resposta, com sangue, com suor, com a fé, é esta: eu sou Davi, ungido do Senhor, rei de Israel, filho de Deus vivo. E nada nesse mundo, nem no inferno, vai apagar isso. Amém, meus irmãos.